Porque o primeiro vídeo foi quando eles recém chegaram, e agora a gente vai fazer uma parte 2 para saber qual é a opinião deles com já 6 meses? 8 meses? Quase 8. Como foi o processo de vocês para achar casa? Vocês já têm uma casa melhor agora? Como é que foi isso? Emprego. Vocês já encontraram emprego e como que foi para vocês encontrarem emprego? Tanto eu quanto a Gabi, a gente trabalha mais do que 20 horas por semana. O Revenue aqui na Irlanda, ele não te impede de trabalhar as 20 horas. Mais do que 20 horas. Fala, meu chegado, beleza? Hoje a gente tá aqui com o Gustavo e com a Gabi de novo. A gente tá fazendo um vídeo 2, parte 2, porque o primeiro vídeo foi quando eles recém chegaram. E agora a gente vai fazer uma parte 2 para saber qual é a opinião deles com já 6 meses? 8 meses? Quase 8. Completando quase 8 meses aí de Irlanda, ou seja, o primeiro curso, a primeira parte do curso já foi embora, que é o tempo do visto, né, os 8 meses, e agora eles estão renovando para um segundo curso. E aí a gente quer escutar deles, né, o que eles estão achando da Irlanda, quais são os pensamentos. Então, primeiro, o mais importante, e é o que o pessoal fica mais com dúvida. Como foi o processo de vocês para achar casa? Vocês já têm uma casa melhor agora? Como é que foi isso? Oi, gente, tudo bem? Quando nós chegamos, o que o pessoal falava é que era muito difícil encontrar casa aqui. E de fato é, especialmente casas em um preço acessível, mas você ao mesmo tempo tem muita oferta, então é interessante, ainda que você não ache algo que te agrade 100%, você já mudar para uma casa definitiva e ir buscando melhorar, encontrar uma acomodação melhor. E foi o que aconteceu com a gente. A gente passou... Depois da nossa acomodação temporária, nós ficamos 1 mês e meio em uma casa com mais 2 casais. A casa era muito boa, mas o quarto era extremamente pequeno e só tinha um banheiro para 6 pessoas. Então a gente continuou buscando um lugar melhor, mais confortável. E aí acabou que a gente, com o nosso amigo, nós encontramos uma casa muito boa e mudamos. Estamos aqui há uns 3, 4 meses, já não sei mais. Ou seja, a gente mora junto. Exato. Então o vídeo da casa é Essa a casa deles também. Estamos aqui, é a nossa casa. 2 semanas pra gente foi o ideal para uma acomodação temporária. 2 semanas é o tempo que a gente pagou, vamos supor, um Airbnb ou uma casa que a agência de intercâmbio colocou lá pra gente disponível pra gente usar. Geralmente são preços muito caros. Essas casas, sejam Airbnb ou essa casa da agência, é muito caro, não dá pra manter por muito tempo. Então por 2 semanas é o tempo ideal para você pagar esse valor e sair procurando por uma acomodação fixa. Você chega aqui, dá foco nisso, você consegue fazer em 2 semanas ou até menos tempo. E agora o segundo tema é, que também todo mundo pergunta, emprego. Vocês já encontraram emprego e como que foi para vocês encontrarem emprego? É aquilo que o pessoal fala que é difícil ou ao contrário é muito fácil? Porque tem gente que arruma emprego na primeira semana e fala que é muito, muito fácil. Mas tem aquela pessoa que também demora alguns meses para encontrar e fala que é muito difícil. Bom, Como a foi? gente tem 2 experiências diferentes, né? Uma que deu muito certo e uma que deu muito errado. Eu considero que eu tive um pouco mais de sorte ou habilidade no meu processo de busca de emprego. E eu gostaria de destacar que não é fácil, não é tão fácil quanto as pessoas dizem que é, mas não quer dizer que você não vai conseguir. Então, se você quer vir, venha, mas venha com isso em mente, que você tem que procurar bastante. Primeiro ponto, diversificar currículos, fazer currículos diferentes para aplicar para diferentes vagas. E como que nós fomos fazendo? A gente fazia aplicação online e fazia aplicação presencial também. Estavam precisando de pessoas, a gente entrava, conversava e deixava o currículo. Nesse processo, eu levei cerca de 5 dias para conseguir um trabalho fixo. Eu tô nele até hoje. Muitas pessoas começam com empregos temporários, que você trabalha menos horas que eu digo são 2, 3 dias na semana. Eu tenho uma carga horária um pouco mais cheia do que isso, mas o meu foi, entre aspas, simples. Eu consegui um resumo da história, eu consegui um emprego fixo já ali com 1 semana de busca em um pub. E de certa forma, ter praticado antes me ajudou, porque quando eu cheguei para abordar, no caso, meu chefe, eu já tinha feito essas abordagens com diferentes pessoas, então eu consegui soar muito natural. Acho que isso foi um diferencial. E ter ali um nível intermediário de inglês também facilitou a conversa. Aí, o meu caso já é totalmente oposto. Pra mim foi bem difícil. Então, aí, reforçando o que a Gabriela falou, pra vocês que estão vendo esse vídeo aqui, não venham achando que é fácil e caindo nessa... que todo mundo fala que você chega aqui e tem emprego pra todo mundo. Realmente tem, mas você tem que ter estratégia. Eu demorei 3 meses pra conseguir meu primeiro emprego, nem fixo, né? Depois de 3 meses eu ainda consegui uns empregos que eram freelancers e, assim, eu não tinha certeza da minha agenda da semana, por exemplo, se ia ter trabalho, se não ia ter, era uma coisa muito incerta. Eu trabalhei 1 mês mais ou menos, depois de 3 meses eu trabalhei 1 mês fazendo vários trabalhos freelancers, como limpando estádio de evento pós-show, limpando estádio em eventos pós-jogo de futebol, gaélico, futebol americano, e eu fui aparecendo mais para essas empresas que fazem esses
trabalham com eventos. Fui aumentando um pouco minha rede de contatos com essas empresas, fui pesquisando por empresas que trabalham com recrutamento e fui aplicando, fui botando a cara, mandando mensagem, e aí foi acontecendo, eu consegui trabalhar em mais eventos. Eu fiquei basicamente um mês trabalhando nisso, né? Depois eu consegui um trabalho com uma empresa de limpeza, onde eu fazia housekeep de quarto de hotel. É um trabalho bem puxado. Fiquei trabalhando por um tempo, era o que tinha, né? Também não era fixo. Tinha semana que tinha 3 dias de trabalho, tinha semana que tinha 2 dias, tinha semana que tinha com horários também não estabelecidos. Então você tem que ver se aquilo é bom pra você, se você vai ou não. Sempre falando com o gerente, isso tá bom pra mim, isso não tá, não vou hoje, não vou, você vai adequando a tua agenda. O bom daqui é que esses trabalhos são bem flexíveis, então se você pode ir, você avisa e nem por isso você vai perder uma próxima oportunidade e vai ser prejudicado por causa disso. Então depois de trabalhar como freelance em housekeeping, eu trabalhei por 2 semanas como segurança / housekeeper de um banco, de um IB, uma agência que tem aqui. Foi substituir uma pessoa que estava de férias, também nada fixo, mas fiz um bom trabalho. Passou um tempo, a gerente que me colocou para substituir a pessoa chamou de novo, aí eu já não podia atender porque eu estava em outro. Quanto mais você vai botando a cara, vai fazendo contato, vai mostrando um bom serviço, sua rede de contatos aumenta e você vai tendo mais oportunidade. Para uns é mais fácil, para outros não. Para mim levou 3 meses, o que eu considero que é bastante tempo, porque toda a minha reserva financeira foi para me manter nesses 3 meses. Eu tive que pagar aluguel, a gente tem que ir em mercado, tem que se alimentar, tem que cumprir com as nossas obrigações. E nisso eu comecei a entrar em desespero, porque toda a minha reserva financeira foi embora, zerou. Até que quando eu já não tinha mais um tostão e a gente estava entrando em desespero já, eu recebi uma ligação de uma empresa para fazer uma entrevista, um trabalho fixo no warehouse. A entrevista foi muito bem, os recrutadores eram brasileiros também, então isso ajudou um pouco. Para muita gente fala assim que na Irlanda funciona muito você ir nos lugares, bater de porta em porta, entregar currículo, e eu acho que isso funcionou para Gabi, foi rápido. Para mim já não funcionou tão bem, talvez porque meu inglês não seja tão bom. Então assim, também é um conselho, às vezes você achar que você tem um inglês B1 intermediário, às vezes é suficiente, mas hoje em dia eu vejo que o mercado de serviços, bares, restaurantes, eles estão exigindo um pouco mais do inglês das pessoas que eles querem contratar. Eles não querem contratar uma pessoa que tenha um B1 e saiba falar o básico, eles querem alguém que tenha uma desenvoltura melhor no inglês, já eles estão mais exigentes. Então, talvez por isso eu não tenha conseguido tão rápido entregando o currículo. Eu me dei melhor nas aplicações online, então eu usei muito a plataforma do Indeed. Não é um negócio tipo, vou bater na porta aqui desse cara e vou começar a contar minha história aqui no improviso. Eu não tinha inglês suficiente para isso. Então, assim, eu perdi muita oportunidade boa por não ter um bom inglês. Tomei muita porta na cara, até que eu comecei a mudar a estratégia e me preparar melhor. Que aí foi quando as coisas começaram a dar certo. Aplicação online, comecei a gastar mais tempo no computador aplicando online do que indo pra rua entregar currículo. Para mim funcionou melhor dessa forma. Eu concluí que não deu tão certo, mas o fato de bater na porta me preparou para uma entrevista mais técnica depois, porque eu já estava acostumado, já tinha feito tantas entrevistas, conversado com tanta gente em inglês, que aí na hora que começou a surgir novas entrevistas, aí eu já estava acostumado, já estava habituado. Aí depois de uma semana trabalhando nesse lugar fixo, outra empresa, fruto daqueles vários e-mails que eu mandei, entrou em contato comigo também e me ofereceu uma oportunidade de trabalho que casava com o meu tempo livre no primeiro warehouse que eu fui contratado. Então eu consegui juntar 2 empregos. Hoje eu estou trabalhando em 2 lugares, 2 warehouses, mais ou menos o mesmo tipo de trabalho. Eu consigo completar minha semana inteira com trabalho, ter 2 dias de folga. São agendas bem flexíveis de trabalho. Eu acho que todo mundo na Irlanda aqui, as empresas são bem flexíveis com questão horário, dia que você pode ir, não pode, tira férias, assim. Não é igual no Brasil, que é uma coisa mais engessada. A gente consegue ter bastante flexibilidade de horário, dias de folga, enfim. Me conta um pouco mais como que você fazia essa preparação para as entrevistas. O que você fazia exatamente? Basicamente,
pesquisar sobre a empresa. Usei bastante ChatGPT, ferramentas de inteligência artificial para poder simular algumas coisas já em inglês, algumas perguntas. E não ficava só ali no computador, eu costumava pegar isso e escrever. A Gabi me ajudou muito também, porque Ficava fazendo as perguntas pra ele. ela ficava de recrutadora fazendo as perguntas. Minutos antes de eu ir para uma entrevista, tava ela lá me tomando as perguntas que eu tinha que falar e a gente tentando fazer um exercício de calma ali, um exercício de tentar aclimatar com o inglês e ficar mais tranquilo para chegar mais tranquilo para a entrevista. Basicamente, gente, igual você estudava para uma prova na escola. Todo mundo já passou por uma entrevista no Brasil, as perguntas aqui não são diferentes. Mas ainda assim é necessário você aplicar bastante, usar bastante grupos de Facebook, de WhatsApp. Se já, quando estiver vindo pra Irlanda, já quiser entrar e já ir dando uma olhada em que tipo de vaga eles disponibilizam, por mais que seu inglês seja bom, você tem que tentar bastante, porque mesmo assim é bem concorrido. Uma das coisas que vocês comentaram quando vocês chegaram no primeiro vídeo é que vocês queriam viajar bastante, conhecer e ter novas experiências. Até agora, o que a Irlanda tem proporcionado para vocês? Estão podendo ter novas experiências e viajar bastante? Eu acredito que sim, mas o que eu também gostaria de compartilhar é que o nosso visto, ele permite a gente trabalhar 20 horas. E com 20 horas isso não é possível. Ninguém na prática trabalha só essa quantidade de horas porque a gente recebe um bom salário, mas a gente tem um gasto alto de aluguel, de alimentação aqui no país. Então, você não consegue juntar dinheiro talvez ali para renovar o seu curso, para fazer uma viagem. É comum as pessoas trabalharem mais horas que isso. Dito isso, como a gente conseguiu trabalhos que proporcionassem mais horas, foi possível juntar dinheiro, então a gente tem aproveitado e viajado um pouquinho. Como eu comecei a trabalhar antes, eu tive um pouco mais de experiência que o Gustavo. Fui para Itália, fui para Portugal e nós fomos juntos para Londres. Então, agora nesse novo ciclo que a gente vai renovar o curso, com certeza com as coisas mais estabilizadas em termos de emprego e residência, vai ser mais fácil ainda viajar. E semana que vem a gente tá indo pra Madrid. Inclusive, semana que vem estamos indo pra Madrid. Tanto eu quanto a Gabi, a gente trabalha mais do que 20 horas por semana. Não vamos dizer que isso é ilegal, mas o revenue aqui na Irlanda, ele não te impede de trabalhar as 20 horas. Mais do que 20 horas, né? Mas para uma empresa que te dá mais de 20 horas fora do período que se pode trabalhar mais do que 20 horas, pode ser um problema para a empresa. Por isso que é indicado você talvez ter 2 empregos, que aí você pode compor a tua agenda. Por exemplo, no meu primeiro eu trabalho de segunda a quarta, no segundo de quinta a sábado, por exemplo. Quem tá vindo saber que vai ter que se sujeitar, talvez, se quiser fazer uma grana a mais, viajar e ter uma vida com mais conforto, trabalhar em 2 empregos talvez seja necessário. Muito bom. Como vocês estão sentindo a evolução do inglês de vocês? Você acha que tá melhorando acima do esperado, no esperado, tá realmente melhorando ou não tá melhorando nada? Como que tá sendo essa evolução? Depende muito do quanto você se dedica pro inglês. Para mim, no caso, só a escola não tem sido tão eficiente quanto eu esperava. Porque a escola, ela segue o script ali. Eu acho que você precisa ir além do script. No dia a dia você tem que tentar viver mais do inglês no teu trabalho, tentar conversar mais com essas pessoas, seja num intervalo, num break que você vai ter no teu trabalho, senta com a pessoa, busca conversar mais com ela. Não ficar evitando falar inglês é muito importante. Eu me considero uma pessoa um pouco tímida, então às vezes eu tenho essas coisas assim de evitar falar com as pessoas. E eu diria ainda que a escola, ela tem a parte importante dela, claro. Você vai conhecer muitas ferramentas e vai aprender a falar talvez ali de uma maneira mais padrão. Na Irlanda, as pessoas têm um acento específico, então se você não tem esse contato profissional com o irlandês, profissional, amigos irlandeses, você vai perder uma parte dessa experiência, que é principalmente treinar o seu listening, que é o desafio, inclusive, principalmente para mim, entender o que os irlandeses falam, porque eles falam num ritmo diferente, com palavras específicas, e sua escola não vai te ensinar. Então, no meu caso, eu sinto que eu evoluí, não evolui tanto quanto eu gostaria, mas eu também sou tímida, não falo tanto quanto eu poderia falar, principalmente com irlandeses, apesar de trabalhar num pub irlandês. Talvez eu esteja me cobrando muito também, não sei. Eu acho que é um processo contínuo, né? E que talvez a gente não perceba. Quanto mais você puder abandonar, vivenciar o inglês, faça isso. Tipo, troca toda a língua do teu celular para inglês, para você acostumar com aquelas palavras mesmo que básicas. É importante também. Vai ver um filme, vê em inglês, tenta começar a tirar as legendas também de português, assiste tudo em inglês, por mais que seja difícil, você não vai entender nada, assiste uma vez, 2, quando tiver tempo. Você tem que viver o inglês fora da escola
escola também, senão você não evolui. A minha próxima pergunta vem também disso. Vocês têm muito amigo que não é do Brasil? Ou como está sendo essa interação com outras culturas, outras nacionalidades? Boa, tanto na escola, a gente acaba conhecendo pessoas de outras nacionalidades, vai estar tendo experiência conversando em inglês com pessoas da Coreia, do México, do Japão, da China. Eu tive experiência com pessoas de vários lugares, vários acentos diferentes, e o gostoso disso é porque tá todo mundo querendo aprender inglês quando você conhece essas pessoas na escola. Tá todo mundo com o mesmo objetivo, então ninguém vai te julgar, vocês vão meio que desenvolver juntos e vocês vão começar a se entender, então aí você começa a ver que funciona mesmo. E eu acho que isso acaba forçando o inglês também, né? Porque a pessoa quer falar alguma coisa, mas ela não consegue falar nenhuma outra língua com você que não seja o inglês. Pois é, e vocês querem conversar, vocês querem se conhecer mais, então isso vai acontecer. Então acho que isso realmente traz um ambiente da escola um pouco melhor do que talvez uma escola no Brasil, onde todo mundo consegue falar português e acaba falando português. Talvez isso traz um pouco um desafio a mais, né? Sem contar que às vezes, se você tem uma dúvida para um professor, você tem uma dúvida, você quer perguntar para o professor que é irlandês, você faz mímica ou você tenta explicar de uma outra forma, porque não tem um sinônimo em português, não tem nenhum outro refúgio que não seja o inglês ou a mímica. Então, eu acho que isso é bem legal mesmo. A Irlanda tá cumprindo as expectativas de vocês? No meu caso tá, mas em parte, assim, eu acho que eu não sinto que eu vivi tudo que eu tinha para viver ainda, tanto que esse é um dos motivos que a gente tá renovando o curso. Seja em termos de aprendizado de inglês, seja no sentido de experiências do dia a dia, sair para conhecer alguns lugares da cidade, porque a nossa rotina sempre foi muito voltada a estudar, trabalhar. Considerando ali os primeiros meses, foi puxado, porque a gente levou um tempo para conseguir emprego, a gente levou um tempo também para conseguir uma casa que a gente ficasse confortável. Então agora a gente tá um pouco mais de tempo e eu acredito que a Irlanda ainda vai me proporcionar tudo que eu criei de expectativa. Então, as obrigações, elas meio que atropelam a gente no primeiro ciclo, então a gente sente que o objetivo não foi concluído. Então a gente chegou no final e pensou, vamos fazer um segundo curso, que nesse a gente vai viver o inglês de fato, o inglês de verdade. Então a gente está renovando nosso visto, agora já com trabalho, com casa, sem ter todas essas preocupações, e a gente espera que, assim, focando agora no inglês um pouco mais, com certeza a gente vai ter um resultado bem melhor. Qualquer lugar, né? Quando você muda, Nossa, o primeiro momento é adaptação, não tem jeito. Você não vai chegar com tudo pronto, com casa pronta, com trabalho pronto. Então, até você conseguir isso tudo, se adaptar para aquela situação, chegar numa situação estável, demora um tempo, né? Assim, é uma coisa boba, mas a sua vida muda completamente quando você muda de país, vai viver um outro idioma. Você tem que se localizar nas pequenas coisas, seja para pegar ônibus, seja para ir no mercado, para fazer shopping, no cinema. Então, acho que agora que nós já estamos mais adaptados, vai ser mais fácil, mais confortável o segundo ciclo. Como tudo é novo, você gasta mais tempo para fazer tudo. No Brasil, você já conhece o mercado perto da tua casa, você gasta 30 minutos, aqui você vai gastar 2 horas, sendo um pouco exagerado, dentro do mercado para achar os produtos que você quer comprar, até você se aclimatar com tudo, se habituar. Mas, em questão, a Irlanda tá atendendo as expectativas, tá sim. Eu acho que para qualquer lugar que você fosse imigrar, qualquer país, você ia passar por isso. Então, acho que isso não está muito ligado à Irlanda em si. A Irlanda em si ela é um lugar maravilhoso, com exceção ao clima que eu ainda estou penando um pouco para me adaptar. A gente está vivendo o primeiro inverno aqui, é bem frio, os dias são menores, eu não estava acostumado com isso, né? Essa coisa de amanhecer 8, 9 horas da manhã e anoitecer 3, 4 da tarde, é um negócio que, assim, tira um pouco o ânimo da gente. A gente sente a sensação de que o dia acaba mais cedo e a gente precisa dormir. Também tá se adaptando a isso, né? Aí dá 8 horas da noite, eu pelo menos já fico, minha cabeça já fica, cara, você tem que dormir. 8, 6 horas da noite, não tem luz pra mim, fala, não, eu preciso ir pra casa, tá na hora de deitar. É muito estranho você chegar no trabalho de noite e sair do trabalho de noite. Tem dia que você não vê a luz do dia. Isso pode ser um pouco... Pode tirar um pouco tua energia, tua vontade de fazer as coisas. De acordar, fazer exercício, caminhar, mas nesses dias você tem que se manter forte e fazer mesmo, vai do jeito que tá, no frio, na chuva, igual os irlandeses, você vai ver sempre tem um aí correndo no frio que não sem importa. Blusa de manga, sem regata, sem nada. Não importa o clima, eles estão aí. E talvez seja um exemplo que a gente tem que seguir, tem que ser forte se adaptar, né? Se adaptar. Em contraponto, o verão tá aí longo,
Com os dias que começam às 6 da manhã e terminam às 11 da noite. Viver todo o tempo que a gente perdeu. Isso é muito bom também. Eu achei curioso aqui na Irlanda porque parece que são dias que a gente consegue aproveitar e eles são infinitos, não acabam nunca. E é bom. Eu tô gostando da Irlanda. Ótimo. Fico feliz. Hoje, qual a principal vantagem que vocês veem na vida de vocês aqui na Irlanda comparado à vida que vocês tinham no Brasil? A gente consegue ter uma vida confortável com um salário mínimo. Por exemplo, no meu trabalho eu não tenho tanta dor de cabeça, eu não carrego tantos problemas para casa quanto eu tinha no Brasil, que eu ficava atordoado com o meu dia a dia de trabalho, ficava levando problema para casa, isso me afetava a minha vida pessoal. Hoje eu não preciso fazer isso aqui, eu tenho um trabalho mais simples, uso bastante minha energia do meu corpo, minha energia física para fazer o que eu tenho que fazer, né? Mas eu não tenho tantos problemas, eu não tenho estresse para ficar levando para casa, ganho um salário mínimo, mas com esse salário mínimo eu consigo me manter. Trabalho mais do que as 20 horas, mas a gente vê que a gente tem uma boa casa, a gente se alimenta bem, a gente viaja, a gente consegue fazer as coisas. Às vezes para fazer uma graninha a mais, você rala, trabalha bastante, se cansa, te falta tempo no dia a dia para você fazer outras coisas, viver um pouquinho do ócio, passear, conhecer um pouco mais de Dublin, da Irlanda, mas você também tem a capacidade de ditar a regra, porque como eu disse aqui, se eu quiser ter folga de 3 dias na semana, eu posso, mas aí eu tô fazendo uma escolha de ter menos dinheiro para isso. Eu vejo que com o tipo de trabalho que eu tenho aqui, se eu estivesse trabalhando no Brasil, eu não conseguiria ter a vida que eu tô vivendo aqui. Então eu penso assim, é um degrau. Agora o próximo degrau é começar a melhorar meu inglês cada vez mais para eu começar a entrar mais nas áreas técnicas que condizem com o meu currículo, com minha experiência profissional, que é na engenharia, que aí quando eu tiver um inglês bom o suficiente para começar a aplicar nessas vagas, eu vou poder trabalhar menos e ganhar mais também. Então eu imagino que se do jeito que eu já tô, eu consigo ter uma vida confortável, eu e a Gabi, com empregos melhores, mais técnicos, a gente consiga melhorar mais ainda e ter mais qualidade de vida. Você também acha que o seu trabalho era muito estressante? Com certeza, eu trabalhava no escritório, eu trabalhava em casa, eu trabalhava de noite, trabalhava de dia pra repor o que eu não fazia de noite. E aqui, se eu tenho estresse no meu trabalho, beleza. Quando eu saio dele, ele fica lá, porque eu trabalho num pub. Então amanhã é outro dia. Aquele cliente já não vai estar mais lá. E a moeda é forte, então você ganha ali um mínimo, mas você consegue fazer muita coisa com ele. E você acha que o jeito que o irlandês trata o trabalho em si é diferente do brasileiro? Olha, eu nunca trabalhei com hospitalidade no Brasil, eu não sei exatamente como, eu não tenho lugar de fala, mas eu acho que sim, justamente por conta dessa flexibilidade. Se você pode fazer tantas horas, você faz. Se não pode, beleza, você não vai ser demitido por isso. Você só não vai trabalhar naquele dia, por exemplo. Então eu acho que tem essa relação diferente, sim. Eu acho que você não tem aquela coisa de você ficar com medo de eu não posso ir no trabalho hoje porque aconteceu um problema e droga, amanhã vão me demitir porque eu faltei. Não, se você aqui leva tudo na base da conversa com teus gerentes, no caso, você consegue ter essa flexibilidade. Obviamente você não tem que levar pro lado desonesto da coisa, falta sempre, ter algum problema ali que te impeça de ir ao trabalho e não conversar com o teu gerente, porque obviamente isso está sendo visto. Mas se você tem uma boa conversa, uma boa comunicação com ele, eles são totalmente flexíveis, isso eu acho legal aqui. Tá, então a maior vantagem que a Irlanda está dando para vocês é um trabalho menos estressante, flexível e com, assim, em teoria, com um salário mínimo e uma qualidade de vida boa. E agora, qual a desvantagem, a maior desvantagem que a Irlanda está trazendo para vocês, comparado à vida de vocês para o Brasil? Assim, eu particularmente acho difícil comparar, porque no Brasil a gente não ganhava salário mínimo, a gente tinha ali o privilégio de ter um bom emprego. Então, eu acho que financeiramente a gente tinha alcance a muitas coisas boas no Brasil, que talvez aqui a gente não tenha porque a gente ganha o mínimo, e ainda assim a gente faz muito. Mas eu acho que o clima e a falta de luz me afeta muito, me deixa muito desmotivada. Então, esse final de ano, dezembro e janeiro, tem sido uma luta diária, por exemplo, para conseguir levantar porque ainda tá escuro. Outra desvantagem é que tem que trabalhar bastante. Com as 20 horas que você é permitido por lei trabalhar, eu não acho que dê para ter uma vida totalmente confortável. A gente só tem isso
porque a gente trabalha mais do que 20 horas. A gente trabalha de 35 a 40 horas na semana. É bastante trabalho, como se fosse um CLT mesmo no Brasil, e ainda tem que estudar, então a gente fica sem tempo. Então acho que a desvantagem mesmo seria essa, o visto. O Stamp 2, o Visa, eu não acho ele um visto tão bom no sentido de horas para trabalho. Ele não é realista. Ele não é realista, você com 20 horas você não consegue realmente fazer tudo que você precisa e ter o conforto que você merece, que você precisa ter na vida, entendeu? A gente só tem porque a gente trabalha mais. A Irlanda permite, né? Ninguém bateu na nossa porta e falou, para de trabalhar, vocês vão ser deportados. Isso não vai acontecer. Mas é importante saber que quem tá vindo pode trabalhar mais do que 20 horas, não precisa ficar amarrado nessa regra. Mas por lei é uma lei que não funcionaria se ela tivesse ali funcionar na ponta do lápis, na regra. Tem muitos trabalhos também que, assim, vão gostar de você, você vai conversar, vai desenvolver entrevista, mas qual é o teu visto? Stamp 1 tá fora, descartado. E você vai ser descartado simplesmente porque o teu visto é o Stamp 2, então pode contar que eu tomei vários não, isso vai acontecer com qualquer um que chegar aqui e estiver procurando trabalho e Stamp 2 não quer. E agora, o que vocês acham pro futuro? O que vocês estão esperando para esses próximos 8 meses? Porque vocês falaram que vão renovar, então qual que é a expectativa? No meu caso, muito melhorar o meu inglês. Como eu comentei antes, eu não acho que ele seja bom o suficiente. Eu acho que eu posso melhorar muito, principalmente o meu listening. E eu tenho planos, e se não me engano eu falei disso no primeiro vídeo, é de procurar emprego considerando as critical skills na área de engenharia. Então esses são ali os meus planos iniciais, falando aí dos próximos 8 meses. E eu também estou bem alinhado com esse plano também. Eu ainda tenho um inglês pior do que o da Gabi ainda, então eu tenho talvez que fazer até um terceiro curso para melhorar ainda mais o meu inglês. E aí depois que o meu inglês estiver fluente, começar a aplicar para umas vagas dentro da área da engenharia, que a gente sabe que é uma área de critical skills aqui, e quem sabe até uma pós-graduação. Tem pós aqui para quem já é formado em engenharia no Brasil, a gente consegue pegar algumas pós-graduações aqui de 1 ano. Então, assim, ao invés de pagar 1 ano para fazer um curso de inglês, você acha que seu inglês já tá bom, faz um mestrado ou uma pós-graduação, se mantém mais 1 ano com visto, porque pós-graduação e mestrado também te dá visto para se manter aqui, não precisa ser necessariamente uma escola de inglês, e pronto. E o interessante da pós, do mestrado, é que é 1 ano de curso e depois ele te dá mais 2 anos de visto. Mais 2 anos de visto. É realmente uma porta de entrada boa. E a gente até discute se faríamos uma pós aqui ou em outro país da Europa, porque a gente já está aqui, então a porta da Europa já está aberta. Então eu também tenho a vantagem de querer fazer uma pós na França, na Espanha, onde eu quiser. Tem várias oportunidades disso. E sobre viajar? Vocês falaram as expectativas desse próximo semestre? Nossa, com certeza. Tem uma lista enorme de cidades. Aí é conseguir conciliar horas suficientes no trabalho para juntar dinheiro pro futuro e juntar dinheiro para viajar, mas... A lista desse ano aí já tem... Vocês já vão pra Madrid semana que vem, né? Semana que vem Madrid. Esse ano, né, já. A gente pensa em ir pros Balcãs, pra Turquia. Legal. Aproveitar o verão, voltar talvez na Espanha no verão, para aproveitar Barcelona. Barcelona é muito legal. Tem várias promoções de passagem aqui na Europa. E viajar para outros países com passagem de avião é como pegar um ônibus no Brasil e ir para uma cidade ao lado, assim. É tão barato quanto. Então, se planeja o mínimo ali e tem que viver um pouco também. É verdade. Mais alguma coisa que vocês queriam colocar aí para as pessoas que estão vendo? Eu queria comentar da parte que você perguntou das vantagens de ter vindo. Pra mim, eu nunca tinha trabalhado com hospitalidade no Brasil. E tem sido interessante. Eu descobri que eu gosto de trabalhar em bar. É muito interessante você estar do outro lado e você ver a perspectiva de quem... Geralmente a gente vai lá e compra cerveja, mas aí no caso eu tô vendo a perspectiva de quem tá fazendo, como que os clientes agem, o que você consegue prever. É engraçado você desenvolver uma certa, quase uma amizade, assim, no meu caso, que trabalha num pub menor, que recebe muitos clientes regulares que estão ali todos os dias, é quase como se você virasse amiga dos caras. Você vê ele entrando na porta, você já sabe o que ele vai beber. Então, tem sido enriquecedor nesse outro sentido de experiência. Eu também acho que é muito legal isso. E eu tenho bastante amigos que falam exatamente isso, né? A emoção de estar ali no pub e o pessoal comemorando. Então tá. Então é isso, pessoal. Essa foi o segundo vídeo com a Gabi e o Gustavo. Então acho que daqui no próximo semestre, depois desse próximo curso, a gente faz um terceiro vídeo, ver se estão alinhados as expectativas deles com o que realmente aconteceu. E é isso. Até a próxima, chegado. Vejo vocês em 8 meses.
Beijo.